Natal de 2024. Família ao redor da mesa rindo, passando pratos, fingindo que estava tudo perfeito. Esperei até todo mundo estar com a boca cheia. Então perguntei: "Então, Marcelo, o hospital já confirmou o agendamento da cirurgia?" Meu filho Marcelo e minha nora Patrícia se entreolharam e riram. "Ah, sim, confirmaram semana passada", disse Marcelo super casual. "Mas a gente usou o dinheiro na nossa festa de bodas de madeira. A Patrícia e eu só fazemos 5 anos de casados uma vez na vida, né, mãe?" A mesa continuou sorrindo como se ele tivesse falado sobre o tempo. Larguei o garfo devagar. "Marcelo, levanta a mão para mim." "O quê?" "Levanta a mão. Quero ver uma coisa." Ele levantou sem entender. A mão estava visivelmente inchada, dedos tortos. "Essa cirurgia não era para mim, filho. Era para você. Artrite reumatoide agressiva. Tinha janela de 18 meses para tratamento. Vocês gastaram o dinheiro do seu tratamento numa festa." Silêncio mortal. O garfo de Marcelo caiu no prato. A sala ficou em silêncio absoluto. O rosto do Marcelo ficou branco. Patrícia congelou com o molho a meio caminho da boca. Aquela frase transformou o Natal num pesadelo em 3 segundos. Os rostos deles ficaram brancos e ninguém falou mais nada pelo resto da noite. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. A luz da manhã entrou pelas venezianas antigas da sala, mas eu não tinha me movido do sofá a noite toda. Meu celular ainda estava na mão, tela rachada de quando deixei cair horas atrás. Finalmente desbloqueei de novo e abri o aplicativo da seguradora mais uma vez rezando para ter imaginado aquele número. Saldo disponível para resgate: R$0. 212 mil reais. Sumidos. 12 anos de contribuições mensais na minha previdência privada. Cada centavo que sobrava do aluguel dos 3 apartamentos que sobraram do que Antônio construiu. Cada real da minha aposentadoria como professora que eu não gastava comigo. Tudo ali, guardado, investido, crescendo mês a mês. E agora, zero. Levantei do sofá com as costas doendo. Minhas articulações estalaram. 60 anos pesam quando você passa a noite em claro num sofá que já foi confortável há 20 anos atrás. Caminhei até a cozinha arrastando os chinelos no piso frio de cerâmica. Cada passo ecoava na casa vazia. A pia ainda estava cheia de louça da noite anterior. Pratos com restos de ceia que ninguém tinha tocado depois daquela bomba que soltei. Travessas de farofa endurecida. Vinagrete ressecado. Molho de maionese formando crosta amarelada nas bordas. Abri a geladeira. A luz fraca iluminou as sobras. 2 garrafas de espumante pela metade. Espuma já morta. Uma travessa de peru que ninguém quis levar embora. Rabanada encharcada. Arroz empedrado. Fechei a porta e encostei a testa no inox gelado. O motor da geladeira roncou. Barulho familiar que me acompanhava desde que Antônio morreu. Antônio. Ele estaria com 65 anos agora. Cabelos grisalhos que ele sempre disse que ia deixar crescer quando se aposentasse. Barriga saliente de homem que gostava de cerveja gelada no fim de semana. Riso alto que enchia a casa. Mãos calejadas de tanto trabalhar com construção. Conheci Antônio quando eu tinha 22 anos. Ele tinha 27. Eu era professora recém-formada dando aula num colégio municipal em Petrópolis. Ganhava uma miséria. Morava num quartinho de pensão que dividia com outra professora. Antônio era mestre de obras. Construía casas para ricaços do Rio que queriam refúgio na serra. Ele apareceu no colégio para fazer um orçamento de reforma no telhado. Me viu na hora do recreio organizando fila de alunos. Disse que nunca tinha visto alguém tão bonito ficando bravo. Rimos. Começamos a conversar. 3 meses depois estávamos namorando. 1 ano depois, casados. Antônio não tinha estudo, mas tinha ambição. Pegava cada centavo que sobrava e investia em terrenos baratos. Comprava, esperava valorizar, revendia, comprava 2. Em 10 anos, construiu 3 prédios de 4 apartamentos cada. Pequenos, simples, mas bem localizados. Alugou todos. A renda nos deu segurança. Quando Marcelo nasceu, eu tinha 28 anos. Antônio, 33. Foi parto normal. 12 horas de trabalho de parto. Antônio segurou minha mão o tempo todo.
Quando Marcelo finalmente saiu, roxo, cheio de verniz, berrando, Antônio chorou. Chorou feito criança. Disse que nunca tinha sentido tanto medo e tanta felicidade ao mesmo tempo. Marcelo foi nosso único filho. Tentamos ter mais, mas não veio. Depois de 5 anos tentando, aceitamos. Um já era bênção suficiente. Antônio era pai presente. Brincava de bola no quintal. Ensinava Marcelo a andar de bicicleta. Levava para pescar no rio aos domingos. Ajudava com lição de casa mesmo sem entender metade da matéria. Marcelo era grudado nele. Pai e filho. Inseparáveis. Até aquele dia. Marcelo tinha 5 anos. Era uma terça-feira comum. Antônio saiu cedo para uma reunião em São Paulo. Ia apresentar projeto de construção para um empresário grande. Se conseguisse o contrato, seria o maior trabalho da vida dele. Ele estava animado. Beijou Marcelo dormindo antes de sair. Me beijou na porta. Disse que voltava à noite com champanhe para comemorar. Não voltou. O telefone tocou às 3 da tarde. Polícia rodoviária. Acidente na Dutra. Caminhão invadiu a pista. Colisão frontal. Vítima fatal no local. Desabei. Lembro de cair de joelhos na cozinha. Lembro do telefone escorregando da mão. Lembro da vizinha entrando, me pegando do chão, ligando para minha irmã. O velório foi um borrão, caixão fechado. Não dava para ver o corpo. A funerária disse que era melhor assim. Centenas de pessoas, operários que trabalharam com Antônio, vizinhos, familiares, todo mundo chorando. Marcelo não entendia. Ficava perguntando onde estava o pai. Eu não conseguia explicar. Como explica a morte para uma criança de 5 anos? Minha irmã tentou. Disse que o pai tinha virado estrelinha. Marcelo ficou olhando para o céu esperando ver o pai brilhar. Depois do enterro, a casa ficou silenciosa. Silêncio pesado, sufocante, que machucava. Eu não saía da cama, não comia, não tomava banho, só chorava. Marcelo ficava sentado do lado da cama olhando para mim sem entender. Foi minha irmã que me puxou de volta. Ela chegou 1 semana depois do enterro, me arrastou para o chuveiro, me enfiou roupa limpa e disse: "Você tem um filho. Ele precisa de você. Levanta." Levantei, voltei a dar aulas, voltei a cuidar da casa, voltei a viver, mesmo que por dentro estivesse morta. Os apartamentos que Antônio deixou foram minha salvação. Ele tinha seguro de vida também. 200 mil reais. Usei para quitar as dívidas da construção e guardar uma reserva. Nos primeiros anos, precisei vender 2 dos 3 prédios inteiros, 8 apartamentos, para ter capital de giro e garantir a educação do meu filho. Fiquei apenas com o último prédio, do qual mantive 3 apartamentos gerando aluguel e vendi o quarto. Os aluguéis desses 3 entravam todo mês. 9 mil reais no total. Não era muito, mas com minha aposentadoria de professora, 6 mil reais, dava para viver. Criei Marcelo sozinha, sem homem, sem ajuda. Acordava às 5 da manhã, fazia café, preparava a lancheira dele, levava para a escola, ia trabalhar, buscava de tarde, ajudava com lição, fazia janta, dava banho, colocava para dormir. Todo dia a mesma rotina. Todo dia exausta. Todo dia sozinha. Mas fiz questão de que ele não sentisse falta de nada. Roupa boa, tênis de marca, material escolar completo, festas de aniversário com bolo decorado e salgadinhos, viagens nas férias para a praia, mesada generosa. Talvez tenha sido aí que errei. Talvez tenha compensado demais a falta do pai. Talvez tenha mimado demais porque tinha medo de perdê-lo também. Talvez tenha dito sim para tudo porque não aguentava ver tristeza nos olhos dele. Marcelo cresceu bonito, alto, olhos claros que puxou do pai, sorriso fácil. Era popular na escola, tinha amigos, namoradas, jogava futebol, tirava notas medianas, mas passava de ano. Quando terminou o ensino médio, quis fazer faculdade de administração. Particular. PUC-Rio. 28 mil reais por semestre. Engoli seco. Calculei. Ia apertar, mas dava. Matriculei. Marcelo entrou na faculdade e entrou num mundo novo. Mundo de gente rica, filhos de empresários, meninos que dirigiam carro importado, meninas que veraneavam em Miami. Ele queria fazer parte, queria ser aceito, e para isso precisava aparentar. Comecei a receber pedidos.
Mãe, preciso de roupa boa para ir nas festas. Todo mundo usa marca. Comprei. Mãe, meus amigos todos têm carro. Eu sou o único que anda de ônibus. É constrangedor. Dei a entrada numa BMW usada. 85 mil à vista. Usei o 13º e vendi umas joias que Antônio me deu. Mãe, consegui um estágio, mas não paga nada. É para fazer networking. Preciso que a senhora me ajude com gasolina e alimentação. Ajudei. Mãe, quero fazer intercâmbio. Todos os meus amigos já foram. Eu sou o único que nunca saiu do Brasil. Fiz empréstimo. Mandei ele 6 meses para Dublin. 78 mil reais no total. Cada pedido era uma facada no orçamento. Cada sim que eu dava era um não que eu dava para mim mesma. Parei de comprar roupa. Parei de ir ao salão. Parei de viajar. Parei de viver para que ele vivesse a vida que eu nunca tive. Marcelo se formou aos 24 anos, sem nunca ter trabalhado de verdade. O estágio era 3 vezes por semana, 4 horas por dia, sem remuneração. Ele dizia que estava construindo currículo. Eu acreditava. Quando pegou o diploma, comemorou com os amigos em Búzios. Fim de semana inteiro. Gastou 8 mil reais no meu cartão. Quando vi a fatura, senti o peito apertar. Mas não falei nada. Ele estava feliz. Merecia comemorar. Depois da formatura, começou a procurar emprego. Ou pelo menos era o que dizia. Mandava currículo. Ia em entrevistas. Mas nada dava certo. O salário era baixo. O cargo era inferior. A empresa não tinha nome. Sempre tinha algum motivo. 6 meses depois, ainda estava desempregado morando no meu apartamento de Ipanema que eu comprei com a venda de uma das propriedades que Antônio deixou, comendo com meu dinheiro, dirigindo o carro que eu pagava. 1 ano depois, conheceu Patrícia. Ela apareceu numa tarde de domingo. Cabelo alisado, unhas feitas, roupa de academia colada no corpo. Sorriu com dentes clareados. Oi, dona Carmen. Ouvi falar tanto da senhora. Beijou meu rosto, deixando marca de batom. Patrícia tinha 26 anos. Era formada em publicidade. Trabalhava como coach de lifestyle, o que significava que gravava vídeos na praia falando sobre gratidão e vendia mentoria online de como viver bem. Morava com os pais na Barra da Tijuca. Dirigia um Jeep Compass branco que o pai deu de presente de formatura. Marcelo estava encantado. Falava dela o tempo todo. A Patrícia é incrível, mãe. Ela tem visão de negócio. Ela vai me ajudar a empreender. Vamos montar algo juntos. 3 meses de namoro, ele chegou em casa com uma caixa de veludo. Pedi ela em casamento, mãe. Ela disse sim. Mostrou a aliança. Prata. Simples. Barata. Fiquei feliz por ele. Realmente fiquei. Pensei que casar ia fazer ele amadurecer. Ia fazer ele assumir responsabilidade. Que ilusão. Mãe, a gente quer casar em 6 meses. Preciso da ajuda da senhora com a festa. Nada muito grande. Só 200 pessoas. Algo elegante, mas simples. Simples. 200 pessoas. Sentei com ele e com Patrícia para fazer orçamento. Buffet, 28 mil. Decoração, 15 mil. Vestido, 8 mil. Traje do noivo, 3 mil. Convites, lembrancinhas, bem casados, 5 mil. Fotógrafo, 7 mil. Filmagem, 6 mil. DJ, 4 mil. Aluguel de espaço, 12 mil. Total, 88 mil reais. Senti a sala rodar. Marcelo, filho, isso está muito acima do que posso pagar. Patrícia franziu a testa. Mas, dona Carmen, a senhora não tem os apartamentos? Os apartamentos pagam o aluguel que eu vivo, Patrícia. E a casa de Petrópolis? Deve valer uma fortuna. A casa não se vende. Foi construída pelo pai do Marcelo. Silêncio constrangedor. Marcelo pegou minha mão. Mãe, eu nunca pedi nada grande. Só quero um casamento bonito. A Patrícia merece. Ele estava certo. Nunca tinha pedido um casamento. Só tinha pedido faculdade cara, carro importado, intercâmbio, mesada, cartão sem limite, apartamento de graça. Peguei empréstimo consignado. Comprometeu 30% da minha aposentadoria por 5 anos. 58 mil reais. Juntei com o que tinha guardado. Paguei a festa. O casamento foi lindo. Igreja cheia. Patrícia chegou numa carruagem puxada por cavalos brancos, vestido com cauda de 3 metros. Marcelo chorou no altar. Eu também chorei, mas não de alegria.
Chorei porque sabia que tinha acabado de vender meu futuro para pagar o presente dele. A festa foi no Copacabana Palace. Jantar servido, bebida liberada, bolo de 5 andares, dança dos noivos coreografada, queima de fogos na praia, tudo o que Patrícia sonhou. Lua de mel foi em Cancún. 15 dias. Resort all inclusive. 15 mil reais que os pais da Patrícia pagaram. A única coisa que eles pagaram. Quando voltaram, moraram no meu apartamento de Ipanema. Temporariamente disseram, só até a gente se organizar. Temporariamente durou 5 anos. E nesse tempo, Marcelo nunca arrumou emprego fixo. Fazia bico, fechava parceria, vendia curso online junto com Patrícia, mas nunca tinha renda fixa, nunca pagava conta. Eu continuava pagando tudo. Patrícia engravidou no 2º ano de casada. Fiquei animada. Ia ser avó. Mas ela perdeu com 3 meses. Depressão profunda. Marcelo me ligou chorando. Mãe, a Patrícia não sai da cama. Precisa fazer terapia. É caro. A senhora pode ajudar? Paguei 8 meses de terapia particular. 2.400 por mês. 19.200 no total. Ela melhorou. Mas não tentaram ter filho de novo. Patrícia disse que queria focar na carreira primeiro. A carreira era gravar stories na praia. No 3º ano de casados, Marcelo começou a reclamar de dor nas mãos. Achava que era de tanto digitar. Começou a tomar anti-inflamatório. A dor piorava. Ele reclamava, mas não procurava médico. Até que uma noite, 14 meses atrás, ele chegou em Petrópolis. Bebeu demais. Desmaiou no sofá. Ronco alto, boca aberta. Fui cobrir ele com manta. Foi quando vi. As mãos inchadas. Dedos tortos. Articulações vermelhas. Meu coração disparou. Lembrei do meu tio Geraldo. Ele tinha artrite reumatoide. Passou os últimos 20 anos da vida numa cadeira de rodas. Mãos deformadas. Dor crônica. Dependente de morfina. Não. Meu filho não. Fui até o banheiro. Peguei o kit de coleta de sangue que eu tinha comprado anos atrás quando achei que estava com diabetes. 2 agulhas. 2 tubos de ensaio. Garrote de borracha. Voltei para a sala. Marcelo continuava desacordado. Amarrei o garrote no braço dele. Localizei a veia. Espetei a agulha. Sangue vermelho escuro encheu o tubo. Coletei 2 amostras. Marcelo nem se mexeu. Na manhã seguinte, levei pessoalmente ao laboratório. Pedi exame completo de fator reumatoide, VHS, proteína C reativa, anti-CCP. Resultado saiu em 3 dias. Todos os marcadores elevados. Fator reumatoide, 156. Normal seria abaixo de 14. Anti-CCP, 340. Normal seria abaixo de 20. Liguei para Fernando, Dr. Fernando Moreira. Ele era irmão mais novo do Antônio. Médico brilhante, reumatologista renomado no Rio. Quando Marcelo nasceu, foi natural escolhê-lo como padrinho. Confiava nele de olhos fechados. Carmen, isso aqui é artrite reumatoide agressiva. Ele está na fase inicial. Se começar tratamento biológico nos próximos 18 meses, a gente para a progressão. Depois desse prazo, vai ser irreversível. Deformidade permanente. Dor crônica. Incapacidade. Quanto custa o tratamento? Primeira fase é 1 ano de infusões mensais, medicamento biológico importado, acompanhamento rigoroso. 212 mil reais. Desliguei. 212 mil. Eu não tinha, mas ia ter. Naquela mesma semana, abri uma previdência privada, tipo VGBL, benefício fiscal, alta rentabilidade. Coloquei como beneficiário exclusivo, Marcelo Silva. Finalidade, despesas médicas. Comecei a contribuir com tudo que sobrava. R$ 1.000 por mês, às vezes 2.000. Quando recebia restituição de imposto, jogava tudo lá. Quando os inquilinos pagavam aluguel adiantado, separava uma parte. Parei de comer fora, parei de comprar roupa, parei de trocar celular. Economizei em tudo. Durante 14 meses, juntei, fiz aportes, investi. O dinheiro cresceu, rentabilidade boa. Chegou a 212 mil reais exatos. Não contei para ninguém, nem para Marcelo, nem para Patrícia, nem para minha irmã. Era segredo meu. Meu plano para salvar meu filho sem que ele soubesse que estava doente e entrasse em pânico. Marquei a consulta no Sírio-Libanês para dali a 2 meses. Data exata para o início da janela ideal de tratamento. Tinha tudo planejado.
Ia contar para Marcelo uma semana antes, ia mostrar os exames, ia explicar o diagnóstico, ia acalmar ele dizendo que tinha dinheiro guardado, ia salvar meu filho, mas 2 semanas antes da consulta, recebi a ligação. Dona Carmen, aqui é Amanda, gerente da Previdência. Estou ligando para confirmar o resgate integral que a senhora autorizou ontem. Que resgate? Do VGBL. R$ 212 mil. A senhora mandou e-mail autorizando a senhora Patrícia Silva a fazer o resgate por emergência médica do beneficiário. Eu não autorizei nada, mas a senhora mandou e-mail. E a senhora Patrícia ligou aqui chorando dizendo que o Marcelo estava em crise e que a senhora estava viajando e não conseguia resolver. Meu coração parou. Qual e-mail? carmenurgente2023@gmail.com. Esse e-mail não é meu, mas tem seu nome. Eu não criei esse e-mail. Eu não autorizei resgate nenhum. Silêncio do outro lado. Dona Carmen, o dinheiro já foi transferido há 3 dias. Para onde? Conta da senhora Patrícia Silva. Desliguei. Mãos tremendo, visão embaçada, respiração curta. Liguei para Marcelo. Filho, cadê a Patrícia? Ela está aqui do meu lado, mãe. A gente está na estrada voltando de Paraty. Paraty? É, a gente fez a festa de bodas de madeira no fim de semana. Foi incrível, mãe. A senhora devia ter ido. Festa, R$ 212 mil. Festa. Sentei no chão da sala. Celular caiu da mão. E foi ali que algo dentro de mim morreu. Se você já se sentiu completamente traído por alguém que você amava, deixa um coração nos comentários. E fica até o final porque o que vai acontecer é imperdível. Agora, na manhã seguinte ao Natal, eu estava na cozinha olhando para a pia cheia de louça suja, para a geladeira com sobras que ninguém quis, para a casa vazia que ecoava silêncio. Peguei o celular. Abri o Instagram da Patrícia. O feed estava lotado. Fotos da festa, mansão colonial linda, jardim iluminado, mesas decoradas com flores brancas, lustres de cristal, bolo de 3 andares coberto de flores comestíveis, vídeos, banda tocando samba ao vivo, convidados dançando, garçons servindo drinks em taças de cristal, fogos de artifício explodindo sobre a baía de Paraty, Patrícia de vestido longo dourado rodopiando, Marcelo de terno branco sorrindo. Legenda: 5 anos do melhor sim da minha vida. Gratidão por cada momento ao lado do meu amor. Festa inesquecível com as pessoas que amamos. A vida é sobre celebrar. Bodas de madeira. 5 anos. Gratidão. Blessed. 532 comentários. Rolei. Que festa maravilhosa. Casal perfeito. Luxo puro. Morro de inveja da vida de vocês. Relacionamento goals. Fechei o aplicativo. Sentei na mesa da cozinha e abri meu extrato bancário. Rolei os últimos 6 meses. Transferência para Marcelo, R$ 4.500. Descrição: aluguel. Transferência para Marcelo, R$ 3.200. Descrição: condomínio e IPTU. Pagamento cartão adicional. Patrícia, R$ 8.750. Pagamento cartão adicional. Marcelo, R$ 12.340. Transferência para Marcelo, R$ 2.800. Descrição: seguro e IPVA. Somei tudo de cabeça. Nos últimos 6 meses, R$ 31.500. Mais de 5 mil por mês. Isso sem contar a previdência privada. Peguei papel e caneta, comecei a listar. Gastos com Marcelo, últimos 12 anos. Faculdade, R$ 224 mil. 8 semestres vezes 28 mil. BMW, entrada mais 36 parcelas que paguei. R$ 112 mil. Intercâmbio, Dublin, R$ 78 mil. Cotação da época. Mesada durante faculdade, 4 anos vezes 1.500 por mês. R$ 72 mil. Cartões de crédito, média mensal. R$ 6 mil por 144 meses. R$ 864 mil. Casamento, R$ 58 mil. Apartamento Ipanema, comprei para ele morar. R$ 650 mil. Contas do apartamento, condomínio, IPTU, luz, água, gás. R$ 2.800 por mês, vezes 60 meses, igual a R$ 168 mil. Seguro e manutenção. BMW, R$ 48 mil.
Terapia da Patrícia, R$ 19.200. Diversos: roupas, viagens, presentes, emergências. R$ 150.000 estimado. Total: R$ 2.443.200. R$ 2.443.200 em 12 anos. Olhei para o número, reli, refiz a conta. Mesmo resultado, 2,5 milhões. E agora ele não tinha nem tratamento garantido porque os 212 mil que eram para salvar a vida dele viraram festa. O celular tocou. Nome na tela: Marcelo. Atendi. Mãe, a senhora precisa vir aqui em casa agora. A voz dele estava estranha, ofegante. Marcelo, são 7 da manhã. O que aconteceu? Só vem. É urgente. Desliguei. Peguei a bolsa. Tranquei a casa. Entrei no meu Gol 2015, o único carro que eu conseguia pagar, e desci a serra. O trânsito estava leve. Cheguei em Ipanema em 1h20. Subi os 15 andares. Toquei a campainha. Patrícia abriu. Rosto inchado, olhos vermelhos, rímel borrado. Graças a Deus que a senhora chegou, dona Carmen. Ela me puxou para dentro. O apartamento estava uma zona. Copos vazios por todo lado. Roupas jogadas no sofá. Uma garrafa de uísque virada na mesa de centro. Marcelo estava sentado no chão da sala, encostado na parede, celular na mão. Mãe, senta aqui. Sentei na poltrona em frente a ele. O que foi, filho? Ele levantou o rosto, olhos fundos, barba por fazer. A senhora sabia? Sabia o quê? Que eu tô doente. Meu coração parou. Como assim doente? Patrícia sentou do lado dele, pegou na mão dele. Conta pra ela, amor. Marcelo respirou fundo. Acordei essa madrugada com as mãos travadas. Não conseguia mexer os dedos. A dor era tanta que eu gritei. Patrícia me levou no hospital. Fizeram um exame de sangue. Deu alterado. O médico disse que eu preciso procurar um reumatologista urgente porque pode ser artrite reumatoide. Fechei os olhos. Marcelo. Aí eu lembrei, mãe. Lembrei daquela vez faz uns 14 meses que eu dormi lá em casa e acordei com o braço todo roxo. A senhora disse que era só hematoma, que eu devia ter batido dormindo. Mas não era, né? Abri os olhos. Ele estava me encarando. A senhora coletou meu sangue enquanto eu dormia, não foi? Não consegui falar. Patrícia se levantou. Eu sabia. Eu falei para ele que a senhora fez alguma coisa escondido. Marcelo continuou. Liguei para o padrinho Fernando hoje de manhã. Ele não ia mentir para mim. Sabe o que ele disse? Silêncio. Que a senhora levou meu sangue para ele há 14 meses. Que ele diagnosticou artrite reumatoide agressiva. Que eu tinha uma janela de 18 meses para começar tratamento biológico. Que depois dessa janela, a doença vira irreversível. Lágrimas desceram no rosto dele. Faz 14 meses, mãe. 14. Patrícia cruzou os braços. E agora a gente descobre que a senhora montou uma previdência privada de R$ 200.000 escondida, pro tratamento dele, e que a gente resgatou esse dinheiro achando que era pra festa. Marcelo socou o chão. Eu perdi meu tratamento, mãe, por causa de uma festa. Levantei devagar. Você não perdeu por causa da festa, Marcelo. Você perdeu porque eu fui idiota de colocar o resgate dessa previdência no seu nome e no da Patrícia como beneficiários autorizados em caso de emergência médica. Patrícia deu um passo na minha direção. A senhora que autorizou. Eu não autorizei nada. Meu grito ecoou no apartamento. Eu estava em São Paulo. Você ligou para o banco, fingiu que eu tinha autorizado, mandou um e-mail falso do meu nome e roubou R$ 212.000 que eram para salvar a vida do seu marido. Patrícia ficou roxa. Eu não roubei. A senhora disse que era para emergência. Marcelo disse que precisava da festa para conseguir contratos novos. Era uma emergência. Marcelo se levantou cambaleando. Patrícia, cala a boca! Ele se aproximou de mim. Mãe, eu preciso desse tratamento. O médico disse que ainda dá tempo de tentar controlar com medicação cara, mas precisa de dinheiro, muito dinheiro. Dei um passo para trás. E você acha que eu tenho de onde tirar mais R$ 200.000, Marcelo? A senhora tem os apartamentos. Os apartamentos pagam R$ 3.000 de aluguel cada um, 9.000 no total. É o que eu vivo. Não dá para vender. Patrícia entrou na conversa de novo. Então a senhora vende essa casa gigante de Petrópolis que fica vazia o ano todo.
Olhei para ela como se estivesse vendo pela primeira vez. Aquela casa foi construída pelo meu marido, pelo pai do Marcelo. Ele morreu naquela casa. É a única coisa que me resta dele. E a saúde do Marcelo? Vale menos que uma casa velha? Algo dentro de mim se rompeu. Peguei minha bolsa. Eu passei 12 anos da minha vida sustentando vocês dois. Paguei faculdade, paguei carro, paguei apartamento, paguei casamento, paguei cada conta que chegava. E em troca, vocês roubaram o único dinheiro que eu juntei para salvar meu filho. Marcelo veio atrás de mim. Mãe, eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Virei para ele. Não sabia? Marcelo, você tem 32 anos. Nunca trabalhou um dia na vida. Nunca pagou uma conta. Nunca se perguntou de onde vinha o dinheiro. Nunca quis saber. Só queria gastar. Eu vou começar a trabalhar. Eu juro. Trabalhar em quê? Você se formou há 8 anos e nunca procurou emprego de verdade. Patrícia gritou da sala. Porque a senhora nunca deixou. A senhora sempre deu tudo de mão beijada. A senhora criou ele assim. Parei na porta. Ela tinha razão. Eu criei. Virei para trás uma última vez. Vocês têm razão. Eu criei esse monstro. Mas a partir de hoje, eu paro de alimentar. Saí e fechei a porta. No elevador, minhas pernas fraquejaram. Segurei na barra. Respirei fundo. Quando as portas abriram no térreo, uma senhora entrou. Ela olhou para mim. A senhora está bem? Estou. Menti. Mas não estava. Entrei no carro. Sentei. Segurei o volante. E aí veio. 12 anos de choro represado saindo de uma vez. Soluços que doíam no peito. Lágrimas que embaçavam tudo. Chorei por 1 hora dentro daquele Gol velho estacionado em Ipanema. Quando não tinha mais nada para sair, limpei o rosto, liguei o carro e voltei para Petrópolis. No caminho, parei num posto. Comprei um chip novo. Coloquei no celular. Peguei o celular antigo e desliguei. Número novo. Vida nova. Você já precisou cortar alguém da própria vida para poder respirar? Comenta aqui embaixo. E continua comigo porque o que aconteceu no tribunal vai te deixar de queixo caído. Quando cheguei em casa, era 12h. Sentei no escritório que foi do Antônio. A mesa dele ainda estava lá. Os livros dele nas estantes. A caneta que ele usava para assinar contratos. Abri meu notebook. Entrei no site do banco. Troquei todas as senhas. Removi todos os cartões adicionais. Cancelei todos os débitos automáticos que não eram meus. Depois liguei para a imobiliária. Alô, aqui é Carmen. Eu quero vender os 3 apartamentos. A corretora ficou em silêncio. Os 3, dona Carmen? Os 3. Quero vender rápido. Pode baixar o preço se precisar. Mas e a renda da senhora? Eu me viro. Desliguei. Depois liguei para o Recursos Humanos da Prefeitura. Aqui é Carmen Oliveira. Eu me aposentei há 5 anos como professora. Gostaria de saber se posso voltar a dar aulas como contratada temporária. A moça do outro lado digitou alguma coisa. Podemos sim, professora Carmen. A senhora pode passar aqui amanhã para conversar? Posso. Desliguei. Sentei na cadeira do Antônio e olhei pela janela. O jardim estava precisando de poda. As flores que ele plantou estavam tomando conta de tudo. Amanhã eu ia cuidar disso. Amanhã eu ia começar a cuidar de mim. A campainha tocou às 2h. 3 dias depois daquela conversa em Ipanema. Levantei assustada. Coloquei o roupão. Desci as escadas. Olhei pelo olho mágico. Marcelo, Patrícia e uma mulher que eu conhecia bem. Dona Lúcia, mãe da Patrícia. Abri a porta. Os 3 entraram sem pedir licença. Marcelo estava com os olhos inchados. Patrícia segurava um tablet. Dona Lúcia tinha uma cara de poucos amigos. Mãe, a gente precisa conversar. São 2h, Marcelo. E daí? A senhora acha que eu consigo dormir? Patrícia jogou o tablet na mesa de centro. A senhora cancelou todos os nossos cartões. Não eram seus, eram meus. A BMW foi rebocada hoje, Marcelo gritou. O banco executou, levaram meu carro. Um carro que eu paguei e que você nunca teve condição de manter. Dona Lúcia cruzou os braços. Carmen, eu vim aqui como mãe. Minha filha está casada com seu filho há 5 anos. Vocês são família. Família se ajuda. Eu ajudei durante 12 anos, Dona Lúcia, sozinha. E sabe quantas vezes a senhora ajudou? 0. Porque a senhora sempre quis bancar tudo.
Sempre quis ser a madrinha generosa. Eu banquei porque era minha obrigação como mãe. Onde estava o senhor Rogério quando o Marcelo precisou de mensalidade da faculdade? Onde estava a senhora quando precisou de dinheiro para o casamento? Patrícia levantou a voz. Meus pais pagaram a lua de mel. 15 mil reais em Cancún. Eu paguei 58 mil na festa. Marcelo se aproximou. Ele estava mancando. Mãe, olha para mim. Olha como eu tô. Olhei. As mãos dele estavam inchadas, os dedos tortos. Ele mal conseguia fechar o punho. Eu preciso de tratamento, preciso de dinheiro. E a senhora tem? Não tenho. Tem sim, Patrícia berrou. A senhora tem essa casa, tem 3 apartamentos, tem aposentadoria. Os apartamentos estão à venda. A casa não se toca. A aposentadoria é minha. Dona Lúcia deu um passo à frente. Então a senhora vai deixar seu filho virar um aleijado? A palavra aleijado ecoou na sala. Marcelo abaixou a cabeça. Respirei fundo. Eu montei uma previdência de 212 mil reais para o tratamento dele. Sua filha roubou e gastou numa festa. Não foi roubo! Patrícia gritou. A senhora autorizou. Eu não autorizei nada. Você forjou um e-mail. Eu não forjei. Então me mostra esse e-mail. Silêncio. Me mostra, Patrícia. Ela desviou o olhar. Dona Lúcia tentou outra estratégia. Carmen, você é mãe. Eu sei que você tá magoada, mas no fundo, você ama seu filho. E mãe não abandona filho. Eu não tô abandonando. Eu tô parando de ser mãe e ATM ao mesmo tempo. Marcelo se sentou no sofá, colocou a cabeça entre as mãos. Eu não aguento mais sentir dor, mãe. O coração apertou, mas não cedi. Então arruma um emprego, paga um plano de saúde, corre atrás do tratamento. Em 3 dias? Ele levantou o rosto, lágrimas descendo. Como que eu arrumo emprego, plano de saúde e tratamento em 3 dias? Do mesmo jeito que eu criei você sozinha aos 28 anos, sem manual de instrução. Patrícia jogou uma pasta na mesa. Já que a senhora quer ser assim, a gente também vai. Abri a pasta. Eram papéis do cartório. Intimação de ação de alimentos gravíssimos. Marcelo Silva versus Carmen Oliveira. Olhei para ele. Você tá me processando por pensão? Dona Lúcia respondeu no lugar dele. Não é pensão, é alimentos gravíssimos. Seu filho está doente, sem condições de trabalhar, sem renda. A obrigação de sustento não acaba aos 18 anos quando há doença incapacitante. Marcelo continuou chorando. Eu não queria fazer isso, mãe. Mas fez. Patrícia sorriu. Um sorriso maldoso. E a senhora vai perder, porque o juiz vai ver que a senhora tem condições e vai obrigar a senhora a pagar tratamento, remédio, moradia, tudo. Dona Lúcia pegou a pasta de volta. A audiência é semana que vem. A senhora vai ser notificada oficialmente em 2 dias. Sugiro que arrume um advogado. Os 3 se levantaram. Marcelo parou na porta, olhou para trás. Eu te amo, mãe, mas eu preciso me salvar. E saíram. Fechei a porta, encostei nela. E pela primeira vez, não senti culpa. Senti raiva. No dia seguinte, procurei um advogado. Liguei para uma amiga professora, Sônia. Sônia, você conhece algum advogado bom de direito de família? Conheço. Doutora Beatriz Andrade. Ela é fera. Por quê? Meu filho tá me processando por pensão alimentícia. Silêncio chocado do outro lado. Meu Deus, Carmen, passa no WhatsApp que eu te mando o contato dela. Recebi o contato. Liguei imediatamente. Escritório Andrade e Associados. Preciso falar com a doutora Beatriz. É urgente. Ela está em reunião, mas posso agendar para amanhã. Por favor, diga que é sobre ação de alimentos gravíssimos. Audiência semana que vem. Um momento. Música de espera. Voz feminina, firme, decidida. Beatriz Andrade, me conta o caso. Contei tudo, desde Antônio, desde os 5 anos do Marcelo, os 12 anos de sustento, os 2 milhões gastos, a doença, a previdência, o roubo da Patrícia, a festa de 200 mil e agora o processo. Ela ouviu tudo sem interromper. No final, suspirou. Carmen, vou ser direta com você. Ação de alimentos gravíssimos tem base legal quando existem 3 coisas: necessidade de quem pede, capacidade de quem paga e vínculo familiar.
Seu filho tem doença incapacitante. Você tem aposentadoria e imóveis. E você é mãe dele. Tecnicamente, ele tem chances de ganhar. Meu estômago embrulhou. Mas sempre tem um mais. Você sustentou ele a vida inteira. Gastou 2 milhões. Juntou dinheiro para o tratamento que foi roubado pela esposa dele. Isso pesa. E pesa muito. Se a gente provar que houve estelionato, que o dinheiro do tratamento foi desviado intencionalmente, a gente pode reverter. Como prova? Você tem a gravação da ligação do banco? Tem o laudo do IP do e-mail falso? Tem os extratos da Previdência? Tenho tudo. Então traz tudo para mim amanhã. E Carmen? Sim? Você vai ter que olhar para o seu filho no tribunal e não fraquejar. Vai ter que ser forte. Consegue? Olhei pela janela. Montanhas verdes, céu azul, sol brilhando. Consigo! No dia seguinte fui ao escritório dela. Prédio comercial no centro de Petrópolis. 10º andar. Doutora Beatriz tinha uns 50 e poucos anos. Cabelo curto grisalho, terno azul marinho impecável, olhar penetrante, aperto de mão firme. Senta, Carmen. Sentei. Ela abriu uma pasta. Conta tudo de novo, nos mínimos detalhes. Contei, por 2 horas. Ela anotava tudo, fazia perguntas, pedia datas específicas, valores exatos. Quando terminei, ela fechou a pasta. Você tem um caso forte, muito forte, mas vai ser doloroso. Eu sei. Não, você não sabe. Eu vou ter que expor tudo, cada centavo que você gastou, cada sacrifício que você fez. Vou ter que mostrar que seu filho é um parasita, que a esposa é criminosa, que eles destruíram a própria vida por ganância e irresponsabilidade. E você vai ter que sentar lá e ouvir tudo isso sendo dito sobre o seu filho. Lágrimas encheram meus olhos. Você ainda quer fazer isso? Limpei as lágrimas. Quero. Então me traz todos os documentos, cada extrato, cada comprovante, cada recibo, tudo. Passei os 3 dias seguintes organizando documentos. 12 anos de comprovantes empilhados na mesa da sala. Extratos bancários marcados com marca-texto. Notas fiscais organizadas cronologicamente. Contratos, recibos, tudo. Voltei ao banco. Pedi cópia oficial da gravação. Pedi laudo técnico detalhado do IP. Pedi histórico completo da Previdência Privada. Fui ao laboratório onde fiz os exames do Marcelo. Pedi cópia autenticada de tudo. Liguei para o padrinho Fernando. Fernando, preciso de você. Carmen, por favor, preciso que você testemunhe no tribunal sobre o diagnóstico, sobre a janela de tratamento, sobre tudo. Você sabe que isso vai acabar com qualquer chance de reconciliação com seu filho, né? Eu sei. Tem certeza? Olhei para a pilha de documentos na mesa. 2 milhões em 12 anos. 2 milhões que poderiam ter sido viagens, roupas, conforto, vida. 2 milhões que foram para um buraco sem fundo chamado Marcelo. Tenho. Tá bom, eu vou. Quinta-feira, cheguei ao fórum às 8 da manhã. Céu limpo, dia quente. Vesti meu melhor conjunto. Calça social preta, camisa branca, blazer cinza, cabelo arrumado no salão no dia anterior. Maquiagem leve, mas caprichada. Doutora Beatriz já estava lá, impecável como sempre. Trouxe tudo? Mostrei a pasta volumosa. Ela folheou rápido. Sorriu satisfeita. Perfeito. Com isso aqui, a gente ganha. E se não ganhar? Ganha. Entramos no fórum, passamos pela segurança, subimos para o 2º andar. Sala de audiências pequena, mesa comprida, bandeira do Brasil na parede, ar-condicionado barulhento. Sentamos do lado esquerdo. Do lado direito, um advogado jovem. Dr. Felipe Castro, terno cinza mal ajustado, pasta de couro desgastada. E ao lado dele, Marcelo. Meu coração parou. Ele estava irreconhecível. Emagreceu pelo menos 15 quilos. Rosto pálido, olheiras profundas, cabelo desgrenhado, barba por fazer, roupas largas. E as mãos? As mãos estavam enfaixadas grosseiramente, dedos inchados mesmo dentro das ataduras. Atrás dele, Patrícia, também magra, também pálida, roendo as unhas nervosamente. E do outro lado, Dona Lúcia e seu Rogério. Ela de cara fechada, ele desconfortável.
Marcelo olhou para mim. Nossos olhares se cruzaram. Vi o menino de 5 anos, o menino que chorou quando o pai morreu, o menino que me abraçou e disse: "Agora eu cuido da senhora, mãe." Mas daí lembrei da festa, lembrei dos 200 mil, lembrei do processo. Desviei o olhar. O juiz entrou. Dr. Paulo Mendes. Uns 60 anos. Careca. Óculos de leitura pendurado no pescoço. Bom dia. Audiência de justificação prévia para concessão de alimentos gravíssimos. Processo número 0045328-87.2024. Autor: Marcelo Silva. Ré: Carmen Oliveira. Doutor Castro, pode começar. Doutor Castro se levantou. Ajeitou a gravata nervosamente. Abriu a pasta. Meritíssimo. O caso é simples. O autor, Marcelo Silva, 32 anos, é portador de artrite reumatoide agressiva em estágio avançado. A doença o incapacitou para o trabalho. Ele não consegue digitar, não consegue escrever, mal consegue segurar objetos. Está sem renda, sem patrimônio, sem condições mínimas de subsistência. Pausa dramática. A Ré, Carmen Oliveira, mãe do autor, é aposentada com renda de R$ 6.000 mensais. Além disso, é proprietária de 3 imóveis que geram renda de aluguel de R$ 9.000. Total, R$ 15.000 por mês, mais que suficiente para auxiliar o filho doente. Outra pausa. No entanto, a Ré cortou todo e qualquer auxílio ao filho. Cancelou cartões, retomou o veículo, despejou o autor do apartamento onde morava. Tudo isso sabendo que ele está doente e incapacitado. Pedimos, portanto, fixação de alimentos gravíssimos no valor de R$ 10.000 mensais para tratamento médico, moradia, alimentação e necessidades básicas. Sentou. O juiz olhou para os documentos que Dr. Castro tinha apresentado. Laudo médico do Marcelo. Declaração de ausência de renda. Fotos das mãos deformadas. Tem laudo médico aqui. Artrite reumatoide soropositiva. Estágio avançado. Deformidade articular progressiva, incapacidade laborativa parcial tendendo a total. Olhou para Marcelo. Quanto custa o tratamento, senhor? Marcelo respondeu com voz fraca, quase inaudível. R$ 8.000 por mês, senhor. Medicação biológica importada, fisioterapia, acompanhamento reumatológico. E o senhor não tem plano de saúde? Não, senhor. Não tenho renda para pagar. Não trabalha? Não consigo, senhor. As mãos não funcionam mais direito. Mostrou as mãos enfaixadas, dedos tortos mesmo dentro das ataduras. O juiz olhou com pena evidente, depois olhou para mim. Doutora Beatriz, defesa? Ela se levantou devagar. Colocou na mesa uma pilha de documentos. Pilha alta, assustadoramente alta. Meritíssimo, a Ré não se opõe a ajudar o filho. Jamais se oporia. Mas há um contexto que o juízo precisa conhecer antes de decidir. Abriu a primeira pasta. A Ré, Carmen Oliveira, ficou viúva aos 28 anos, sozinha com um filho de 5. Trabalhou como professora durante 32 anos, sempre com salário modesto. Aposentou-se com proventos de R$ 6.000. Possui 3 apartamentos deixados pelo falecido marido que geram renda de aluguel. Abriu a segunda pasta. Nos últimos 12 anos, a Ré sustentou integralmente o autor. Pagou faculdade particular, R$ 224.000. Deu entrada e pagou 36 parcelas de veículo BMW, R$ 112.000. Financiou intercâmbio de 6 meses em Dublin, R$ 78.000. Pagou mesada durante a faculdade, R$ 72.000. Arcou com gastos de cartão de crédito do autor, R$ 864.000, ao longo de 144 meses. O juiz interrompeu. 864 mil em cartão de crédito? Sim, meritíssimo. Média de R$ 6.000 por mês durante 12 anos. Está tudo documentado aqui. Passou os extratos. O juiz começou a folhear, olhos arregalando a cada página. Doutora Beatriz continuou. Mas a Ré pagou o casamento do autor, R$ 58.000. Comprou apartamento em Ipanema para o autor morar, R$ 650.000. Pagou todas as contas desse apartamento durante 5 anos, R$ 168.000.
Pagou seguro e manutenção do veículo, R$ 48.000. Pagou terapia para a esposa do autor, R$ 19.200. E diversos gastos menores que somam aproximadamente R$ 150.000. Pausa para deixar os números afundarem. Total gasto pela ré com o autor nos últimos 12 anos, R$ 2.443.200. Silêncio absoluto na sala. O juiz tirou os óculos, esfregou os olhos, colocou os óculos de volta. 2.400.000? Sim, senhor. Cada centavo comprovado documentalmente. Dr. Castro tentou se levantar. Mas isso é irrelevante, meritíssimo. Sustento de filho é obrigação parental. O autor tem 32 anos. Doutora Beatriz cortou. Formou-se há 8 anos. É plenamente capaz. Obrigação alimentar encerra aos 18, ou no máximo aos 24, em caso de graduação universitária. Tudo que a ré fez depois disso foi generosidade. Generosidade que totalizou mais de R$ 2 milhões. O juiz olhou para Marcelo. O senhor tem 32 anos, formou-se há 8 anos. Por que nunca trabalhou? Marcelo abaixou a cabeça. Eu estava buscando oportunidades adequadas à minha formação. Durante 8 anos? Silêncio. Responda. Sim, senhor. Doutora Beatriz abriu a terceira pasta, a mais importante. Mas o mais grave, meritíssimo, é que a doença do autor tinha tratamento, e esse tratamento foi roubado. O juiz franziu a testa. Como assim roubado? Há 14 meses, a ré descobriu que o autor tinha artrite reumatoide. Ela coletou sangue dele enquanto dormia e levou para análise. O diagnóstico confirmou artrite agressiva. O reumatologista informou que havia uma janela de 18 meses para início de tratamento biológico. Após essa janela, a doença se tornaria irreversível. Marcelo levantou a cabeça, olhos arregalados. A ré, sozinha, sem contar para ninguém, abriu uma previdência privada. Durante 14 meses, contribuiu mensalmente. Juntou R$ 212.000. O valor exato solicitado pelo hospital para 1 ano de terapia biológica. Passou o extrato da previdência. O juiz estudou. Ela estava prestes a iniciar o tratamento do filho. Tinha tudo programado. Consulta marcada. Dinheiro separado. Ia salvar a vida dele. Pausa dramática. Mas aí aconteceu o roubo. Todos na sala estavam hipnotizados. A esposa do autor, Patrícia Silva, ligou para a seguradora. Disse que a ré estava no exterior, que o autor estava em crise médica e que tinha autorização para resgatar a previdência. Enviou um e-mail falso em nome da ré, autorizando o resgate. Passou a gravação para o juiz. Ele ouviu com fone, a voz de Patrícia chorando. Por favor, preciso do dinheiro urgente. A Carmen está na Europa. O Marcelo está muito mal. O juiz desligou o fone, rosto endurecido. Esse e-mail era falso? Sim, senhor. Aqui está o laudo técnico do IP. O e-mail foi enviado do apartamento do autor em Ipanema, não da casa da ré, e a ré nunca criou esse endereço de e-mail. Passou o laudo. O juiz leu. Olhou para Patrícia. A senhora criou um e-mail falso em nome da ré? Patrícia ficou vermelha. Começou a gaguejar. Eu não... Quer dizer... Sim ou não? Silêncio. Dona Lúcia cutucou Patrícia. Sussurrou algo. Patrícia respirou fundo. Sim. E para que foi usado esse dinheiro? R$ 212.000? Doutora Beatriz respondeu. Para uma festa de bodas de madeira, aluguel de mansão em Paraty, banda famosa, fogos de artifício, 300 convidados, tudo documentado aqui nas notas fiscais. Passou as notas. O juiz leu cada uma, rosto ficando cada vez mais fechado. Banda, 40.000. Fogos, 25.000. Local, 70.000. Buffet, 50.000. Decoração, 27.000. Vocês gastaram R$ 212.000 numa festa de casamento enquanto esse dinheiro era para tratar uma doença grave? Marcelo tentou falar. Eu não sabia, meritíssimo. Eu juro que não sabia. Como não sabia? A festa foi sua. Mas eu não sabia de onde tinha vindo o dinheiro. A Patrícia disse que tinha conseguido um patrocínio. Patrícia levantou. Eu disse que era dinheiro da Carmen. Disse que ela tinha liberado. Você mentiu! Marcelo gritou de volta. O juiz bateu o martelo com força.
Silêncio! Os dois sentam agora. Sentaram. O juiz respirou fundo, visivelmente tentando manter a compostura. Doutora Beatriz, tem testemunha? Sim, meritíssimo. Gostaria de ouvir Dr. Fernando Moreira, o reumatologista que diagnosticou o autor. Chame. A porta lateral se abriu. Fernando entrou. Terno impecável, postura firme. Prestou juramento. Sentou na cadeira de testemunha. Doutora Beatriz começou. Doutor Fernando, quando o senhor diagnosticou artrite reumatoide no autor? Há 14 meses, em outubro de 2023. Havia tratamento disponível na época? Sim, terapia biológica com medicação importada, infusões mensais durante 1 ano. Qual era a janela para início do tratamento? 18 meses a partir do diagnóstico. Dentro dessa janela, 90% de chance de controle total da doença sem sequelas permanentes. E hoje, qual o quadro do autor? Fernando olhou para Marcelo, compaixão no olhar. Hoje a doença está em estágio avançado. Deformidade articular irreversível, progressão contínua. O tratamento agora é apenas paliativo, controle de dor, fisioterapia. Mas o dano já está feito. Se o tratamento tivesse sido iniciado na janela correta, quando a ré tinha o dinheiro guardado, qual seria o prognóstico? O autor estaria praticamente curado, viveria vida normal, sem dor, sem limitação, sem sequelas. Marcelo começou a tremer, lágrimas descendo. Doutora Beatriz continuou. A ré procurou o senhor quando descobriu o diagnóstico? Sim, ela apareceu no meu consultório desesperada. Tinha coletado sangue do filho escondido. Me implorou para fazer os exames com urgência. Quando confirmei artrite reumatoide, ela chorou. Perguntou quanto custava salvar o filho. Disse o valor. 212 mil para 1 ano de tratamento. Ela saiu de lá decidida a conseguir o dinheiro. E conseguiu. Sozinha. Olhou diretamente para Marcelo. Sua mãe trabalhou feito condenada para juntar esse dinheiro. Cortou cada gasto pessoal. Vivia de arroz e ovo para botar cada centavo na previdência. Tudo para salvar você. E você nem sabia que estava doente. Nem sabia que ela estava se matando para te salvar. Porque você estava ocupado gastando 6 mil por mês no cartão dela em balada. Marcelo soluçou alto. Fernando desceu da cadeira de testemunha. O juiz ficou em silêncio por 1 minuto completo, olhando para os documentos. Para Marcelo. Para mim. De volta para os documentos. Finalmente falou. Voz dura como pedra. Vou ser extremamente claro. Esse é um dos casos mais revoltantes que já passou por essa vara. Um filho que durante 12 anos sangrou 2,5 milhões da mãe viúva que trabalhava como professora. Que nunca trabalhou 1 dia sequer. Que viveu no luxo enquanto ela comia arroz com ovo. E quando ela junta dinheiro, não para ela, mas para salvar a vida dele, esse dinheiro é roubado pela nora dele em conluio evidente com ele. Marcelo tentou protestar, mas o juiz ergueu a mão. Não me interrompa. É impossível que o senhor não soubesse de uma festa de 200 mil reais. Impossível. O senhor sabia. E deixou acontecer. E agora vem aqui, com a cara de pau de me pedir que eu obrigue sua mãe a pagar mais 10 mil por mês. Mais, depois de 2,5 milhões. Bateu a mão na mesa. Doutor Castro, tecnicamente uma ação de alimentos gravíssimos procede quando há 3 requisitos. Necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e vínculo familiar. Seu cliente tem doença incapacitante, a ré tem renda e patrimônio, e é mãe dele. Tecnicamente procede. Pausa. Mas o direito não é apenas técnica, é justiça. E seria uma monstruosa injustiça obrigar essa mulher, que já deu tudo, literalmente tudo, a continuar sustentando um filho que destruiu a própria vida por irresponsabilidade e ganância. Bateu o martelo. Julgo improcedente o pedido de alimentos gravíssimos. O autor é maior, é capaz, teve todas as oportunidades e desperdiçou todas. Mais grave, contribuiu direta ou indiretamente para o desvio de recursos destinados ao próprio tratamento. Não cabe à ré arcar novamente. Determina o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para a apuração de crime de estelionato contra Patrícia Silva, artigo 171 do Código Penal. Custas processuais por conta do autor. Está encerrado. Último batida de martelo. Final. Definitiva. Marcelo desabou na cadeira.
corpo inteiro tremendo. Patrícia começou a chorar compulsivamente. Dona Lúcia levantou furiosa. Isso é um absurdo. A senhora vai pagar por isso, Carmen. Doutora Beatriz se colocou na frente. A senhora está desrespeitando a decisão judicial. Sugiro que se retire antes que seja conduzida coercitivamente. Seguranças se aproximaram. Dona Lúcia saiu batendo o pé. Rogério atrás, cabeça baixa. Patrícia foi carregada para fora quase desmaiando. Marcelo ficou sentado, sozinho, chorando. Olhei para ele. Última vez. O menino de 5 anos já não existia mais. Levantei. Saí da sala com doutora Beatriz. No corredor respirei fundo, ar fresco, liberdade. Carmen, você foi incrível, foi forte, foi justa. Eu só falei a verdade. Agora vai para casa, descansa, vive, você merece. Abracei ela, apertado. Obrigada, por tudo. Disponha sempre. Desci as escadas do fórum, cada degrau mais leve. Entrei no carro. Liguei o motor. Olhei pelo retrovisor. Meus olhos estavam diferentes, mais vivos, mais presentes. Dirigi de volta para Petrópolis. Montanhas nunca pareceram tão bonitas. Justiça foi feita. Se você está torcendo por mim, deixa um "mereceu" nos comentários. E não vá embora agora porque o meu recomeço vai te inspirar. Os meses seguintes foram de transformação silenciosa. Não aconteceu nada espetacular. Nenhum momento de cinema onde tudo se resolve num grande finale emocionante. Foi mudança lenta, gradual, como planta crescendo. Você não vê acontecer, mas um dia olha e percebe que está diferente. Os 2 apartamentos venderam em menos de 3 semanas. 590 mil reais caíram na minha conta. Depois de impostos, comissões e taxas, sobraram 505 mil líquidos. Transferi para uma aplicação conservadora que rendia uns 2.500 por mês. Somado ao aluguel do apartamento restante e minha aposentadoria, tinha agora 11.500 de renda mensal. Parecia pouco comparado aos 15 mil anteriores, mas era infinitamente mais porque era tudo meu. Patrícia foi formalmente indiciada por estelionato. O processo criminal começou a tramitar. Dona Lúcia contratou um advogado caríssimo de um escritório grande do Rio. 15 mil de honorários só para começar. Mais 5 mil por audiência. Ia sangrar a família dela do mesmo jeito que Marcelo sangrou a minha. Tinha uma justiça poética nisso. Marcelo se mudou definitivamente para a casa dos sogros na Barra da Tijuca. Mora num quarto pequeno nos fundos, perto da área de serviço. Dona Lúcia e seu Rogério bancam o tratamento dele. Descobriram na pele o que significa sustentar alguém com doença crônica cara. 8 mil reais por mês em medicamento. Mais 2 mil em fisioterapia. Mais 1.500 em consultas. 11.500 mensais. Exatamente a renda que eu tinha agora. A diferença é que eles tinham que tirar do próprio bolso enquanto eu finalmente podia gastar comigo. Soube por terceiros, minha irmã que mantinha contato esporádico com Dona Lúcia através de uma amiga em comum, que a situação lá estava insustentável. Marcelo afundado em depressão. Patrícia em crise de ansiedade constante por causa do processo criminal. Dona Lúcia reclamando amargamente de ter que pagar tudo. Seu Rogério fazendo horas extras no banco para cobrir os gastos. A casa, antes harmoniosa, virou campo de batalha. Marcelo tentou me procurar algumas vezes nos primeiros meses. Ligações de números diferentes que eu não atendia. Mensagens no WhatsApp que eu deletava sem ler. Uma carta que chegou pelos correios que devolvi sem abrir. Um dia ele apareceu na porta de casa. Olhei pelo olho mágico, vi ele parado ali com as mãos enfaixadas e não abri. Ele ficou 15 minutos tocando a campainha. Depois sentou no degrau da entrada. Ficou ali por 2 horas. Eu fiquei dentro de casa, firme, sem abrir janela, sem dar sinal de vida. Quando olhei de novo, ele tinha ido embora. Nunca mais voltou. Comecei a dar aulas na escola municipal em fevereiro, quando o ano letivo começou. Turmas de 6º e 7º ano. Crianças de 11, 12 anos. Energia pura. Barulho constante. Perguntas sem parar. No primeiro dia, entrei na sala e 28 pares de olhos curiosos se viraram para mim. Bom dia, meu nome é Carmen. Sou a professora de português de vocês. Um menino magrelo levantou a mão. A senhora é muito velha para ser professora? Risadas da turma. Antigamente eu teria ficado constrangida.
teria me sentido ofendida. Dessa vez, sorri. Tenho 60 anos. Já fui professora durante 32 anos antes de me aposentar. Voltei porque gosto de ensinar. E porque vocês, mesmo sendo bagunceiros, são mais agradáveis que muitos adultos que conheci. Mais risadas. Mas dessa vez comigo, não de mim. Aquelas crianças se tornaram parte da minha rotina. 3 vezes por semana, 4 horas por dia, eu vivia cercada de energia jovem, perguntas honestas, risadas genuínas. Eles me chamavam de tia Carmen, mesmo eu pedindo para me chamarem de professora Carmen. Desisti de corrigir. Tia Carmen era carinhoso. Levava bala para distribuir quando se comportavam bem. Contava histórias da minha época de professora. Ensinava português através de músicas que eles gostavam. Virava amiga deles sem perder a autoridade. Uma menina chamada Júlia, magrinha, quieta, sempre sentada no fundo, começou a me procurar depois das aulas. Tia Carmen, posso fazer uma pergunta? Claro, Júlia. A senhora acha que eu consigo ser escritora mesmo sendo pobre? Meu coração apertou. Júlia, talento não tem classe social. Se você tem dom para escrever, vai ser escritora, independente de quanto dinheiro sua família tem. Mas minha mãe disse que escritor não ganha dinheiro, que eu tenho que fazer alguma coisa prática. Sua mãe está preocupada com você, é normal. Mas você pode fazer as duas coisas. Pode estudar algo prático e escrever nas horas vagas. Foi o que eu fiz. Fui professora a vida toda, mas sempre escrevi poesia no meu tempo livre. Os olhos dela brilharam. A senhora escreve poesia? Escrevo. Nunca publiquei nada, mas escrevo desde os 15 anos. Posso ler? Hesitei. Nunca tinha mostrado meus poemas para ninguém, além de Antônio. Trago alguns na próxima aula. Fui para casa, abri o baú velho no quarto onde guardava meus cadernos de poesia. Tinha pelo menos 20 cadernos cheios. 45 anos de poesia. Escolhi alguns poemas mais adequados para uma criança de 12 anos. Digitei no computador. Imprimi. Na aula seguinte, entreguei para Júlia. Ela leu ali mesmo, na sala de aula, enquanto eu explicava a regência verbal para o resto da turma. Quando terminou, tinha lágrimas nos olhos. Tia Carmen, isso é muito bonito. Obrigada, querida. A senhora devia publicar. Sorri. Talvez um dia. Mas a semente estava plantada. Voltei para casa pensando naqueles cadernos empoeirados. 45 anos de sentimentos guardados. Talvez fosse hora de fazer algo com eles. No fim de março, conheci seu Valdemar. Eu estava no mercadinho do bairro comprando pão quando esbarrei nele literalmente. Carrinho dele bateu no meu na esquina do corredor de laticínios. Desculpa, ele disse. Foi culpa minha. Estava distraída. Olhamos um para o outro. Ele era alto, cabelos grisalhos bem cortados, bigode aparado, óculos de leitura pendurado numa corrente no pescoço. Olhos gentis, sorriso tranquilo. A senhora mora aqui no bairro? Nunca te vi antes. Moro há 30 anos. Casa de tijolos à vista 2 ruas acima. A casa que tem o jardim cheio de rosas? Essa mesma. Passo por lá toda manhã quando vou caminhar. Sempre admirei aquele jardim. Foi você quem plantou? Foi meu falecido marido. Eu só mantenho. Ele tinha bom gosto. As rosas estão lindas. Conversamos por mais alguns minutos. Descobri que ele era viúvo também. Mulher morreu de câncer 3 anos atrás. Tinha 2 filhos adultos que moravam em São Paulo. Era aposentado da Light. Morava sozinho 2 ruas abaixo. Sabe, ele disse antes de irmos embora. Tem uma padaria nova que abriu perto da praça. Fazem um pão de fermentação natural muito bom. Se quiser experimentar, posso te mostrar no sábado. Meu primeiro instinto foi recusar. Não, obrigada, não quero incomodar. Mas me forcei a responder diferente. Adoraria. Sábado de manhã, nos encontramos na praça. Caminhamos até a padaria. Compramos pão quentinho. Sentamos num banco da praça comendo pão com manteiga e tomando café que compramos num carrinho ali perto. Conversamos por 2 horas, sobre tudo, sobre nossos casamentos, sobre viuvez, sobre filhos, sobre aposentadoria, sobre a vida que tínhamos e a vida que nos restava. Valdemar era fácil de conversar. Não julgava, não aconselhava quando não era pedido. Só ouvia. Contei sobre Marcelo, não tudo, mas o suficiente. O sustento de 12 anos, o processo,
a decisão de cortar contato. Ele ouviu sem interromper. No final, disse apenas: "Você fez o certo. Amor de mãe é infinito, mas não pode ser suicida." Aquela frase me marcou. Amor não pode ser suicida. Começamos a nos encontrar todo sábado. Café na praça, caminhada pelo bairro, conversa tranquila, sem pressão, sem expectativa, só companhia. Em maio, ele me convidou para jantar na casa dele. Nada fancy, só um macarrão com molho que eu faço. Dizem que fica bom. Fui. A casa era pequena, mas aconchegante. Sala com sofá velho, mas limpo. Estante cheia de livros, fotos da família nas paredes, cheiro de molho de tomate cozinhando. Jantamos na mesinha da cozinha. Macarrão estava realmente bom. Conversamos sobre livros, filmes, músicas que gostávamos. Depois do jantar, ficamos na sala ouvindo MPB antiga. Chico Buarque, Caetano, Gal. Ele não tentou nada, não insinuou nada. Só ficou ali, sentado no sofá, ouvindo música comigo. Quando fui embora, perto das 10, ele disse: "Gostei muito da sua companhia, Carmen." "Eu também gostei da sua, Valdemar." "Podemos repetir?" "Podemos." E repetimos. Viramos amigos. Amigos que se veem regularmente. Amigos que se importam um com o outro. Nada romântico, nada físico. Só uma amizade genuína entre duas pessoas que já viveram muito e agora querem viver em paz. Em junho, finalmente fiz algo que vinha adiando. Reformei a casa. Peguei 20 mil dos 500 mil que tinha guardado e contratei um pedreiro. Pintei tudo. Paredes brancas frescas, substituindo a tinta amarelada de 15 anos atrás. Consertei infiltrações. Troquei torneiras que pingavam. Arrumei o telhado. Coloquei piso novo na cozinha. Reformei o banheiro inteiro. Azulejos novos, box de vidro, chuveiro elétrico moderno. A casa renasceu. Depois da reforma estrutural, parti para os móveis. Doei tudo que era velho e sem uso. Sofá desgastado, mesa arranhada, cadeiras mancas, cama que rangia. Comprei tudo novo. Não luxo, mas qualidade. Sofá confortável de 3 lugares. Mesa de jantar de madeira clara com 6 cadeiras. Cama com colchão ortopédico novo. Guarda-roupa espaçoso. Estante para livros. Escrivaninha para escrever. Gastei mais 15 mil na mobília. Total, 35 mil na casa. Antigamente, eu teria me sentido culpada. Isso é desperdício. Não preciso disso. Posso viver com o que tenho. Dessa vez, não senti nada além de satisfação. Minha casa, meu dinheiro, minha escolha. Quando ficou pronta, convidei Valdemar para ver. "Carmen, ficou linda, parece casa nova." Está nova, 30 anos de descuido, agora consertado. Fizemos churrasco no quintal para inaugurar. Só nós dois. Carne, salada, cerveja gelada, música ambiente. Conversa boa. "Você está diferente", ele disse no meio do churrasco. "Diferente como?" "Mais leve, mais presente, como se tivesse voltado a morar no próprio corpo." Pensei sobre isso. Ele tinha razão. Durante 12 anos, eu tinha vivido em função do Marcelo. Cada decisão, cada gasto, cada pensamento era filtrado através da pergunta: como isso afeta meu filho? Agora, pela primeira vez em 12 anos, eu vivia em função de mim mesma. "Voltei mesmo", respondi. "Fiquei ausente muito tempo, mas voltei." Em julho, aconteceu algo inesperado. Júlia, a menina da escola que gostava de escrever, me procurou depois da aula. "Tia Carmen, vou fazer um sarau na biblioteca municipal. É para jovens escritores lerem seus textos. Queria saber se a senhora pode ler alguns dos seus poemas." "Júlia, eu não sou jovem escritora. Mas a senhora escreve, e escreve bem. Por favor, seria uma honra ter a senhora lá." Olhei para aqueles olhos brilhantes, cheios de esperança. Como eu podia recusar? "Tá bom, eu vou." O sarau era numa sexta à noite. Biblioteca municipal pequena. Umas 50 pessoas na plateia. Maioria jovens, adolescentes, jovens adultos na casa dos 20. E eu, única 60 anos ali. Quando chegou minha vez, subi no pequeno palco improvisado. Mãos tremendo, coração acelerado. Olhei para a plateia, todos me olhando com curiosidade. Respirei fundo. "Boa noite. Meu nome é Carmen.
Tenho 60 anos e escrevo poesia desde os 15. Nunca mostrei para quase ninguém. Essa é a primeira vez que leio em público. Silêncio atento. Abri meu caderno. Escolhi um poema que escrevi logo depois que Antônio morreu. Esse poema se chama Ausência. E li. Minha voz tremeu no começo, mas foi ficando firme. As palavras fluíam. 45 anos de emoção contida saindo através daqueles versos. Quando terminei, silêncio. Depois, aplausos. Aplausos genuínos, calorosos. Júlia estava na primeira fileira chorando. Desci do palco com as pernas bambas, mas o coração cheio. Depois do sarau, várias pessoas vieram falar comigo. Jovens me dizendo que meu poema tinha tocado eles, que queriam ouvir mais, que eu devia publicar. Uma mulher de uns 40 anos se apresentou. Carmen, meu nome é Luciana. Sou editora de uma pequena editora independente aqui de Petrópolis. A gente publica poesia. Tenho interesse em ver mais do seu trabalho. Entreguei meu contato quase em transe. No caminho de volta para casa, liguei para Valdemar. Uau, você não vai acreditar no que aconteceu. Contei tudo. Carmen, estou tão orgulhoso de você. Sabia que você tinha talento. Você nunca leu meus poemas. Não precisa. Vejo talento em você toda vez que conversa. Na forma como escolhe palavras, como expressa sentimentos. Você é poeta, Carmen. Sempre foi. Desliguei sorrindo. Poeta. Eu, Carmen Oliveira, professora aposentada, mãe que escolheu se salvar, viúva que aprendeu a viver de novo. Poeta. Luciana me ligou uma semana depois. Carmen, li tudo o que você mandou. É lindo, genuíno, doloroso, real. Quero publicar. Publicar como? Um livro, coletânea dos seus melhores poemas, uns 60, 70 poemas. A gente faz edição pequena primeiro, 1000 exemplares. Vê como o público recebe. Se vender bem, a gente faz segunda edição. Mas quanto custa? Para você, nada. A gente assume o risco. Você recebe 10% de royalties sobre cada venda. Não acreditei. Você tá falando sério? Completamente. Você toparia? Toparia? Era o sonho que eu nem sabia que tinha. Topo. Passamos agosto e setembro trabalhando no livro. Eu selecionando poemas, Luciana editando, sugerindo mudanças mínimas, organizando em ordem temática. O livro teria 5 seções: amor, perda, solidão, recomeço, liberdade. Cada seção contava parte da minha história sem contar explicitamente. Era autobiografia emocional. Escolhemos o título, Raízes Soltas. A capa seria foto de uma árvore antiga com raízes expostas, livres, não mais presas na terra. Em outubro, recebi a primeira cópia impressa. Segurei nas mãos tremendo. Meu livro, meu nome na capa, minhas palavras eternizadas em papel. Chorei. Chorei de alegria pura. Mostrei para Valdemar. Ele leu ali mesmo, sentado no meu sofá novo, enquanto eu fazia café. Quando terminou, tinha lágrimas nos olhos. Carmen, isso é... Não tenho palavras. É profundo, é verdadeiro, é você. Abracei ele. Obrigada por estar aqui comigo nesse momento. Não tem outro lugar onde eu preferiria estar. O lançamento foi marcado para novembro, numa livraria pequena do Centro Histórico de Petrópolis. Convidei as pessoas que importavam, Valdemar, Júlia e mais alguns alunos da escola, minha irmã que veio de Curitiba especialmente, Sônia e algumas amigas professoras antigas, doutora Beatriz, que se tornou amiga depois do processo. Não convidei Marcelo, não porque quisesse machucá-lo, mas porque aquele momento era meu, só meu, e ele não fazia mais parte da minha vida. Na noite do lançamento, a livraria estava cheia, umas 80 pessoas, muito mais do que esperava. Luciana fez uma introdução linda apresentando meu trabalho. Depois, me chamou para ler. Escolhi 3 poemas, um sobre amor, Antônio, um sobre perda, viuvez, um sobre liberdade, recomeço. Minha voz não tremeu. Estava firme, segura, presente. Aplausos no final. Fila para autografar livros. Vendi 43 exemplares naquela noite. 43 pessoas compraram meu livro. Minha poesia. Minha alma em papel. Quando finalmente acabou, já passava da 10. Valdemar me esperou até o final. Vamos comemorar? Ele perguntou. Vamos.
Fomos num restaurante italiano pequeno perto dali. Pedimos vinho, massa, sobremesa. Comemoramos vida. No caminho de volta, já em casa, sentei na varanda com uma taça de vinho olhando as estrelas. 60 anos, viúva, mãe que aprendeu a se colocar em primeiro lugar, poeta publicada, professora amada pelas crianças, amiga de um homem gentil, moradora de uma casa linda, dona da própria vida. Tudo que perdi, tudo que ganhei. O saldo estava positivo. Em dezembro de 2025, um ano depois daquele Natal fatídico, acordei sozinha na minha casa silenciosa. Fiz café, sentei no jardim que Antônio plantou. As rosas estavam floridas, vermelhas, amarelas, cor-de-rosa, perfume adocicado no ar. Valdemar apareceu perto das 9 com panetone. Bom Natal, Carmen. Bom Natal, Val. Comemos panetone no jardim, tomamos café, conversamos sobre nada e sobre tudo. Não tive ceia, não tive peru, não tive família reunida, mas tive paz. E paz valia mais que qualquer ceia. À tarde, minha irmã ligou de Curitiba. Oi, Car. Feliz Natal. Feliz Natal, Dé. Como você tá? Bem, muito bem. De verdade? De verdade. Pausa. O Marcelo me ligou ontem. Meu corpo enrijeceu. Ah, é? É. Perguntou de você. Pediu para eu te dar um recado. Que recado? Que ele te ama, que sente falta, que entende por que você fez o que fez, que não te culpa e que torce pela sua felicidade. Fiquei em silêncio. Minha irmã continuou. Você não vai responder? Não. Por quê? Porque eu passei 60 anos da minha vida cuidando dos outros. Agora eu cuido de mim. Mas ele é seu filho. E eu sou minha própria mãe. Finalmente aprendi isso. Pausa longa. Você está feliz, Car? Olhei ao redor. Casa bonita, jardim florido, livro publicado, trabalho que amava, amigo que me valorizava. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente feliz. Então tá bom, é isso que importa. Desligamos. Sentei de volta no jardim. Peguei meu caderno de poesia novo. Comecei a escrever. Um poema sobre liberdade. Sobre saber quando soltar. Sobre entender que amar não é se anular. Sobre aprender que família não é corrente, é escolha. Escrevi até o sol se pôr. Quando escureceu, entrei. Tomei banho. Vesti pijama confortável. Preparei janta leve. Comi sozinha na minha mesa nova, olhando pela janela para as montanhas que emolduravam Petrópolis. Antônio teria amado ver a casa assim, renovada, viva. Consegui, amor, falei para o vazio. Finalmente consegui viver. Silêncio respondeu, mas era um silêncio bom, silêncio de paz, não de solidão. Dormi cedo, sono profundo, sem pesadelos. Acordei no dia seguinte com o sol entrando pela janela. Primeiro dia depois do Natal. Primeiro dia do resto da minha vida. Fiz café, reguei o jardim, li algumas páginas do livro que estava lendo. Perto das 10, Valdemar tocou a campainha. Bom dia, trouxe pão fresco. Bom dia, acabei de fazer café. Sentamos na varanda, comemos pão com manteiga, tomamos café. Você está radiante hoje, ele disse. Estou? Está. Tem um brilho diferente nos olhos. Sorri. Acho que finalmente entendi. Entendeu o quê? Que felicidade não é ter tudo. É não precisar de nada que você não tem. Ele segurou minha mão por cima da mesa. Aperto gentil. Sem pressão. Só afeto. Você é sábia, Carmen. Não sou. Só levei 60 anos para aprender o óbvio. Ficamos ali sentados, de mãos dadas, ouvindo passarinhos. Minha vida não era perfeita. Ainda tinha dias difíceis. Ainda sentia falta do Marcelo criança. Ainda sentia falta do Antônio. Ainda me pegava lembrando dos tempos quando a casa era cheia de vida. Mas aprendi que saudade faz parte. Dor faz parte. Perda faz parte. O que não podia fazer mais parte era eu me anular para fazer outros felizes. Hoje tenho 62 anos, cabelos castanhos com fios grisalhos que não pinto mais porque gostei do visual. Corpo mais magro porque comecei a caminhar todo dia. Rosto com rugas profundas, mas que sorri de verdade. Moro sozinha na casa que Antônio construiu. A casa está viva de novo. Tem flores nas janelas, música na sala,
Risada na cozinha quando Valdemar vem jantar. Dou aulas 3 vezes por semana e amo cada minuto. As crianças me dão energia, me fazem rir, me lembram que vida é agora, não amanhã. Publiquei meu primeiro livro, já vendeu 700 exemplares. Luciana quer publicar o segundo. Estou escrevendo. Tenho um amigo que me valoriza sem me cobrar, que está presente sem ser invasivo, que me faz companhia sem me sufocar. Tenho uma casa bonita, confortável, cheia de coisas que escolhi porque gostei, não porque eram baratas. Tenho dinheiro no banco. Não muito, mas suficiente. E pela primeira vez, esse dinheiro é meu para gastar comigo. Às vezes olho para a foto do Marcelo criança que ainda está pendurada na parede da sala. Menino de 5 anos sorrindo com 2 dentes faltando, e sinto aperto no peito. Mas não é culpa, não é arrependimento. É saudade do que foi, não do que é. E aprendi que isso é ok. Aprendi que amar não é dar tudo. É saber quando parar de dar. Aprendi que ser mãe não é se sacrificar até morrer. É ensinar o filho a andar sozinho. Aprendi que família não é obrigação. É escolha. E tem hora que a gente escolhe soltar. Se você está lendo isso agora, vivendo o que eu vivi, pagando contas que não são suas, sustentando sonhos que não são seus, vivendo vidas que não são suas, me escuta com atenção. Parágrafo. Para antes que não sobre nada de você. Para antes que você vire sombra na própria vida. Para antes que você morra por dentro para que outros vivam por fora. Você não é egoísta. Você não é monstro. Você não é vilão. Você é ser humano que merece viver a própria vida. Eu levei 60 anos para aprender isso. Não leva 60. Aprende agora, porque a vida é curta demais para viver pela metade. E o amor que não te respeita não é amor. É prisão. Eu me libertei. E nunca dormi tão bem. Hoje, sentada na varanda da minha casa, com café quentinho na mão, sol morno no rosto, passarinhos cantando no jardim que Antônio plantou, eu posso dizer com absoluta certeza: eu sou feliz. Não perfeitamente feliz, não Hollywood feliz, mas real feliz. A felicidade de quem finalmente está vivendo a própria vida, não a vida dos outros. E essa felicidade ninguém pode roubar de mim. Porque aprendi finalmente que o amor mais importante é o amor próprio. O resto é consequência. E você? Está vivendo pela metade ou vivendo de verdade? Comenta aqui que eu quero saber sua história. Se você chegou até aqui, obrigada de coração por ter ficado comigo até o final. Histórias como essa só fazem sentido quando tem alguém do outro lado para ouvir. Me conta nos comentários. O que você achou? Essa história tocou você de alguma forma? Comenta aqui embaixo que eu leio cada um. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha. Às vezes a gente precisa da história de outra pessoa para entender a nossa própria. Até a próxima história.